Ou desabafar, será, coitado? Você sabe que eu tenho uma dó dessa pessoa, porque ela é uma pessoa Má. precisa de atenção, né? Tão triste isso. Tá com dó, professora? Morro Tá de dó de atrapalhando gente a que chama gente. atenção dessa Ô, maneira. professora, e ela fica brincando com o nome do Kevin. Ele colocou o nome do Kevin no Instagram com Kevin do Paraguai. Aí eu denunciei a conta, né? Porque não pode brincar com o nome das pessoas. Aí eu denunciei. Mas quem que é? Vocês não sabem? Mas Kevin não é Paraguai. Professora, eu acredito que seja o Hernandes, mas eu sigo a conclusão de algumas pessoas que falam que não é o Hernandes. Mas eu acho que acredito não que é o seja. Hernandes. Fernandes. É sim, porque lembra que na época que a gente tem o problema do Instagram? Era ele. Ele botou no nome. Não, acho que é o Guilherme Viana. Esqueceu do Guilherme Viana? Ah, não, pode botar a culpa assim. O cara nem tá aqui. É mais chato ficar fazendo isso. Eu acho muito Eu chato. não acho muito. Mas tá com o nome de Hernandes? Não, ele Não, bota tá com o nome da de gente. Kevin do Não. Paraguai. Kevin do Paraguai. Que se for Hernandes, tem uma aluna lá que tem o sobrenome de Hernandes. Não sei O quê? Não, o Hernandes é da outra vez. Então, professora, sabe o que eu acredito? Que lá no começo, lá em agosto, a primeira aparição do Hernandes, ele chamava Austin Hernandes. Ele tinha entrado e invadido a nossa sala durante o intervalo, e ele tinha até abrido o microfone, tinha falado, tinha provocado a nossa sala. Aí depois ele sumiu. Aí, depois disso, começou a aparecer esses Hernandes invasores, aí depois, mais pra frente, começaram a usar o nosso nome mais Hernandes. Aí, eu acredito que... Aí, depois, começou a virar só o nome da pessoa, aí agora virou Paraguai. Eu também. Então, sabe o que eu acho? Que aquele Austin Não é o Hernandes, mesmo. aquele Austin Hernandes que abriu o microfone, ele só entrou na reunião errada. Agora, o resto é alguém da sala que aproveitou esse cara com o nome errado, que entrou errado, e começou a falar que é ele. E o professora, também ele começou a usar. Eu vou falar o nome de que ele usou. Ele usou o meu nome, usou o nome do Andrei, usou o nome do Caio, usou o nome do José e usou o nome do Kevin. E mais algumas pessoas que eu não lembro. E ele usou o nome do professor de redação durante a aula de redação. Professora, ele usou o nome do professor de redação e certo, aí o professor de redação viu e ficou bravo. Aí o professor de redação vai conversar com a coordenação. Falar desse cara, meu Deus, vamos fazer essa aula. Gente, não é fácil não, né? As pessoas, elas são intrépidas. Bom, já abriram aí na página 35? Vou abrir aqui, tô abrindo. Então, na nossa última aula, a gente passou para vocês aí sobre a COPs 21, que aconteceu em Paris. E nessa COPs 21 foi formalizado o Acordo de Paris. Eu já contei para vocês que nesse Acordo de Paris é um acordo onde os países ricos, né, os países Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Alemanha, a Inglaterra, entre outros países, Japão, que são países classificados como desenvolvidos, eles se comprometem a doar recursos para os países menos desenvolvidos, para que eles possam ser adequados sustentavelmente. Fala. É que página? 3.5. Obrigada. Professora, eu estava fazendo as trilhas como estudo para a prova hoje de manhã, mas uma trilha é de páginas que a gente ainda não fez. Então eu deixei de realizar. Tá bom, mas quando isso acontecer, Kevin, tenta fazer, tá? Mesmo porque isso significa um aluno que ele não espera só as respostas, né? Ele vai lá atrás, ele tenta descobrir. Então, tenta fazer mesmo assim. Mas hoje a gente vai tentar já dar alguns respaldos para vocês conseguirem responder algumas coisas, tá? Ok. Conexões. Então, quando vocês têm aí o RA, eu pedi para vocês grifarem alguma coisa aqui em cima, não, né? A senhora pediu para grifar só mantenham até saudável, do COP 21 em Paris. Tá.
Tá bom, beleza. Aqui, né, no Conexões, ele vai falar... Ah, professora. Oi. Perdão interromper a senhora, mas na última aula a senhora passou como lição de casa a página 34. Tá. A senhora tinha pedido para a gente ler e fazer. Você fez, Kevin? Eu fiz. Então, vamos lá. Com o auxílio de um professor, faça uma estimativa da quantidade de área florestada necessária para compensar a emissão aproximada dos estados brasileiros mencionados na tabela. Então, fazendo aí vocês deveriam ter feito um cálculo aproximado, porque não é fácil de fazer, sobre quanto de vegetação de área de reflorestamento tem que ter em virtude da emissão de gases. No Amazonas, quanto deu, seu, mais ou menos? Quantas áreas de reflorestamento são necessárias? 13 milhões. Isso mesmo. No Pará? 42 milhões. Perfeito. Na Bahia? 25 milhões. 25. Em Pernambuco? 5 milhões. São Paulo? 29 milhões. Meu Deus do céu. Rio de Janeiro? 15 milhões. Goiás? 14 milhões. Mato Grosso do Sul? 12 milhões. 12 milhões. Rio Grande do Sul? 19 milhões. 9 milhões. Então, para compensar todo o processo de desmatamento, né, na verdade, para compensar as emissões de gás carbônico na atmosfera, seria necessário aí todas essas áreas de hectares reflorestadas, tá? Então, é algo que muitas vezes não é fácil de fazer. Você não tem espaço suficiente para fazer tudo isso, tá? Ok. Obrigada, Kevin. Parabéns, tá? Então, aqui no Conexões, né, mostrando... Também fiz só a metade. Tá. Aí no Conexões, ele mostra, por exemplo, né, algumas ações que países estão fazendo para poder diminuir a quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, o Reino Unido, por exemplo, ele coloca que o diesel e a gasolina devem ser banidos dos automóveis até 2040. E aí o governo vem trabalhando frente a frente com as indústrias automobilísticas para que elas desenvolvam combustíveis alternativos, tá? Então, a gente tem, por exemplo, situações onde lá mesmo na Inglaterra, esses ônibus, é que aqui não está aparecendo a imagem, eu não sei porquê, mas aí na imagem de vocês mostra um ônibus de 2 andares, que é um ícone, né, da Inglaterra, e já existem projetos para que o abastecimento desses ícones ele seja feito através da borra de café. Sabe quando a gente coa o café e fica o restante do pó no coador? Então, os cientistas de lá estão desenvolvendo um biocombustível à base da borra de café e já está aí sendo usado em teste nesses ônibus. Então, isso reduz muito o nível de poluição desses países, tá? Certo. Nossa, legal, tipo, pegando uma coisa que quase todo ser humano usa todo dia para transformar em uma coisa que vai usar mais ainda. Exatamente. Então, isso é perfeito porque você diminui a quantidade de resíduos que você deposita nos aterros, né? E reduzindo isso, você melhora a qualidade ambiental, porque não vai emitir gases poluentes. Então, só tem vantagens. Professora, Oi? eu acho que para melhorar tudo, falam que o combustível do carro vai ser elétrico, né? Daqui a alguns anos vai ser comum. Mas elétrico também polui até um certo ponto por causa porque tem que pegar, poluir o rio e tal. Então, assim, eu acho que também é ruim. Eu acho que poderiam criar, assim, bastante. Como que fala? Aquela máquina que pega a luz do sol. Painéis solares. Isso mesmo. Porque eu acho que isso seria bem melhor. Na verdade, assim, muitos lugares da Conferência de Marrakech, por exemplo, né? Então, pegando aí esse gancho aqui, vocês não precisam fazer, não, tá? Professora, Deixar em aberto. Fala. eu tinha caído e agora que eu voltei, tá bom?
Tá bom, seja bem-vindo de volta. Então, na Conferência de Marrakech, que foi feita em 2016, né, Marrakech, que é a capital do Marrocos, foi uma conferência com o objetivo de reiterar os compromissos da COP21, né? Ou seja, reiterar os compromissos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Os principais emissores de gases do efeito estufa são os combustíveis fósseis, tá? Então, cada vez mais, os países, eles vêm buscando formas de obter combustíveis, de obter energia, porém de maneira alternativa. Então, o Brasil, por exemplo, ó, ele tem uma proposta de os gases do efeito estufa. Em 2025, ele quer reduzir 37% dos gases, e em 2030 ele quer reduzir até 43%. O que ele está fazendo para reduzir as emissões desses gases? A utilização de painéis fotovoltaicos, ai, não me lembro se o nome é esse, e de painéis solares para poder absorver a energia do sol. O Brasil é um país que ele tem um potencial muito grande em várias áreas. O Andrei só está caindo. Tem outro Andrei aqui. Quem é esse outro Andrei? Não quero esse outro Andrei. Professora, ambos Andrés estão com Y na última letra? Sim. Ixi, aí é ruim. Eu acho que o Andrei que tem no final convidado é o verdadeiro. O que não tem nada, eu acho que é o falso. Acredito eu. É isso mesmo. O Andrei Braga que não tem convidado no final do nickname é o falso. É o falso, professora. Então tá, a gente já está tomando providências com o Andrei falso. Então, nessa conferência, os países se juntam para mostrar, para afirmar o compromisso de reduzir as emissões dos gases do efeito estufa, produzidos especialmente com a queima de combustíveis fósseis. Então, o Brasil vem utilizando aí esses painéis solares, né, para obter. E em até 2030, a proposta de energia renovável é que chegue até 45%. Então, o Brasil, por exemplo, está investindo, além dos painéis solares, ele está investindo também na energia eólica. A gente tem muitas pesquisas e muitas coisas já sendo produzidas na área de biocombustível. Então, você tem os óleos de mamona, os óleos de semente de girassol, você tem vários óleos, você consegue gerar combustível através, por exemplo, da queima do bagaço da cana de açúcar. Então, você usa a cana para gerar o etanol, para gerar o álcool, e você do bagaço também consegue gerar energia. Então, existem vários estudos acontecendo aí para que essas fontes de energia renovável sejam amplamente utilizadas, tá? Professora. Oi. Mas, por exemplo, se a cana-de-açúcar, o girassol, a semente de girassol começa a ser útil para a energia, aí eles vão querer aumentar a produção de semente de girassol ou de cana-de-açúcar para ter mais desses componentes para criar mais energia. Eles vão, consequentemente, desmatar mais, não vão? Então, Kevin, o Brasil também tem nesses acordos, né, ambientais alguns temas onde ele se compromete a reduzir o desmatamento e para plantar mais. Então, quando você pensa em obter recursos energéticos dessas fontes, né, que você acabou de mencionar, esses recursos energéticos eles devem ser produzidos de maneira otimizada. O que significa isso? Você deve usar tecnologia para que você aumente a sua produção, melhorando o solo, melhorando a irrigação, sem a necessidade de ampliar a área de pastagem. Então, só para te dar uma orientação,
O Brasil, ele é um país que ele produz muito em alimentos, mas nós perdemos grande parte desses alimentos produzidos na logística. Então, você perde no processo de retirada da área do cultivo até o local onde ele vai ser processado. Você não tem armazenamento correto. Muitas vezes, o solo que você produz não é o solo mais adequado, então isso faz com que a sua produtividade seja reduzida. Então, Kevin, é importante nós termos a consciência de aumentar a produção, reduzindo o espaço produtivo. E para você conseguir isso, só a base de tecnologia, só a base de muito investimento em pesquisa, entendeu? Sim. E eu também tenho uma certa preocupação, porque o Brasil, por exemplo, já existe painéis solares para se você quiser comprar, dá para comprar, mas o problema é que o preço é muito caro, é muito elevado para o atual estado financeiro da população brasileira. Infelizmente, Kevin, você tem várias linhas de financiamento para que você consiga obter esse painel solar. Esses dias eu estava vendo uma matéria, eu não me lembro onde, depois se eu achar eu passo para vocês, mostrando que o preço dos painéis solares, eles já reduziram cerca de 70%, mas mesmo assim, ainda tem um valor alto para a grande massa populacional, tá? Para diminuir isso, o que você precisa? De mais investimento do governo. O que você precisa? Que haja das redes de fornecimento, por exemplo, a ANEEL. Para a ANEEL, que fornece energia para a gente da hidrelétrica, não é interessante para ela que na minha casa eu tenha um painel de energia solar. Então, muitas vezes, essas empresas elas acabam criando dificuldades para que as pessoas consigam obter essas energias de maneira renovável, tá? Então, Sim. precisa ter aí um planejamento, precisa ter uma parceria do governo para você conseguir ter mais acesso, né? Ter financiamento, ter parcerias com universidades para conseguir fornecer isso, buscar materiais alternativos. Então, eu não sei se vocês já viram, mas é possível você construir um painel solar, por exemplo, usando garrafa PET. Você pega países na África que conseguem gerar energia através de painel solar feito com garrafa PET. Então, existem muitas possibilidades com material alternativo. O que falta muitas vezes é vontade, tá? Tanto da população, porque muitas vezes a população tem um pouco de preguiça de fazer umas coisas, e de incentivos do governo, tá? Sim, eu acho que as pessoas, a população brasileira, assim, não sei se a população mundial também, eu acho que sim, precisa pensar mais na natureza tal e começar a tomar providência sobre isso. E aí, Kevin, entra muito naquele tema que a gente já debateu com vocês, tá? Muitas vezes acaba sendo um bloqueio pensar em questões ambientais se as pessoas não têm moradia digna, se as pessoas não têm emprego digno, se as pessoas não conseguem se alimentar de maneira correta. Então, é necessário que você trabalhe em várias frentes. Você precisa melhorar a condição de vida das pessoas para que haja efetivamente uma ação maior dentro das questões ambientais. Senão, vai ser murro em ponta de faca, você não vai ver resultado, tá? Ok. Bom, aí a gente teve, né, uma outra conferência, deixa eu pôr aqui, que foi a Rio Mais 20. Aconteceu de novo lá no Rio de Janeiro, né, há 20 anos, aliás, 20 anos depois da Eco 92. Essa conferência aí da Rio Mais 20, ela mostrou que nem tudo aquilo que tinha sido proposto pelas outras conferências havia sido feito efetivamente. Então, ações, né, voltadas para um desenvolvimento sustentável, muitas delas não tinham saído do papel, né? Ainda eram ações muito pequenas, né? Ações aí muito reservadas para alguns redutos e que não houve o resultado satisfatório. E aí, quando você tem esses encontros, né, é comum que podem grifar aqui onde eu grifei, tá? Apesar de críticas, houve avanço, por exemplo, num consenso em que não há como garantir, aqui entra aquilo que eu acabei de falar para você, como garantir uma efetiva proteção ambiental sem que se combatam
problemas sociais, ou seja, preservação ambiental não é um objetivo separado da pobreza e da justiça social. Então, durante essas conferências, né, é muito comum que hajam manifestações civis, né, as pessoas vão para lá e fazem manifestações mostrando que existem muitas coisas que não estão sendo feitas, não estão sendo cumpridas. Então, você veja, né, o Brasil, ele é um país que ele está na ONU, ele é um país que ele participa de várias ações das questões ambientais, mas ele é um país que muitas vezes o que ele fala, ele não faz. Então, assim, não há uma proteção efetiva com relação aos direitos humanos. Você pega as questões indígenas, por exemplo, que são muito maltratadas no Brasil. Você tem ocupações irregulares em terras indígenas. Você tem ocupações irregulares em área de proteção. Então, muitas coisas que nós falamos que vamos fazer, a gente não faz. E isso acaba gerando um aspecto negativo, uma propaganda negativa da nossa condição frente ao mundo, tá? Então, várias manifestações são feitas aí para mostrar que esses acordos não estão sendo cumpridos. Aqui no China e ONU, Meio Ambiente assinam um acordo de cooperação para o desenvolvimento sustentável. Então, aqui, por exemplo, né, a China, a gente já falou para vocês que é um dos países que mais polui o mundo, tá? Só que a China, ela vem trabalhando com alguns investimentos dentro do país dela e em outros países para estimular o reflorestamento, para estimular a fiscalização. Então, a China, por exemplo, lançou junto com o Brasil um satélite para poder fiscalizar desmatamento. Então, tem várias ações aí que o governo chinês faz para compensar essa poluição toda que ela emite no planeta, tá? Esse objetivo de desenvolvimento sustentável, né? Grifa aqui, por favor, ó. O acordo também visa apoiar esses países no desenvolvimento sustentável para aumentar o conhecimento sobre os desafios ambientais. Então, a China hoje, ela é um país que ela vai atuar muito com muitos interesses dentro do continente africano, por exemplo. E o continente africano, ele enfrenta muitos problemas sociais, né? Ele enfrenta conflitos civis, ele enfrenta perseguições religiosas, conflitos entre tribos, fome, né? Tem países que têm deserto, tem países que sofrem com seca. Então, você tem muitos problemas dentro do continente africano e a China, ela vem investindo fortemente lá na África. Qual que é o interesse da China? É resolver as questões ambientais no continente africano? Mas com segundas intenções, porque a China, ela olha o continente africano hoje como uma área que pode fornecer muitas matérias-primas que a China precisa. Então, a China meio que faz uma troca, ó, você me dá matéria-prima e eu ajudo você a melhorar a sua condição social, tá? Algumas pessoas entendem essa negociação como ruim, porque a China está tirando as riquezas dos países. Outros entendem que é boa, porque apesar dela estar tirando, ela está resolvendo condições sociais, problemas ambientais, né, questões de infraestrutura. Então, existem aí pensamentos que são favoráveis a essa ação da China e pensamentos que são contrários a essa ação da China, tá? Aqui vocês não precisam fazer a página 39. Essa questão eu acho muito complicado também, porque... Eita, o que aconteceu agora? Oi? Tá dando para me ouvir, professora? Sim, tranquilo. Ok. É porque agora meu celular acabou caindo justo no teclado do Ctrl. Aí eu fiquei com medo de ter dado um comando esquisito. Eu acho que esse, assim, por exemplo, da China, de ter pessoas contra e a favor, é muito complicado, porque tem seu lado bom e seu lado ruim. Eu penso assim, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Tudo. Às vezes aquilo é mais bom do que ruim, mas sempre vai ter um lado ruim e um lado bom. Realmente, Kevin, sempre terá os dois lados e tudo vai depender de quem vê,
né? Tem pessoas que elas veem coisas negativas em qualquer coisa, né? E tem aqueles que são polianas, né? Que, que legal, né? São os positivistas. Mas, assim, o que é interessante a gente pensar? Os países africanos, né, são países geopoliticamente muito instáveis, né? São países que você tem conflitos muito eminentes, fruto de um processo de colonização. Esse mesmo processo de colonização retirou dos países africanos muito do que eles tinham de riqueza. E hoje, quando a gente se depara com esse continente, muitos países são bem pobres, né? São países que são carentes de internet, são carentes de rodovias, de ferrovias, são carentes, inclusive, de áreas de geração de energia. Então, quando vem a China e ela tenta promover todas essas coisas, olha, eu te entrego aqui uma ferrovia, mas em troca você vai me fornecer matéria-prima. Se aquele país não está sabendo usar aquela matéria-prima de maneira adequada, se ele não tem condição de usar aquela matéria-prima de maneira adequada, eu acho que num primeiro momento é viável que eles façam essa troca, mas é importante que os países não se acomodem, né? Que os países busquem alternativas para eles se tornarem desenvolvidos, para eles terem autonomia para resolver certas questões. Então, muitas vezes, quando isso acontece, você cria dependência. Então, essa dependência que é ruim, você não pode deixar que ela continue. A China, por exemplo, pega recursos aqui do Brasil e nós compramos tecnologia da China. O que é ruim é nós nos tornarmos dependentes disso, tá? Se for uma situação momentânea, ok. Agora, depender disso ad eterno vai fazer com que aqui, lá na África, os países continuem sendo eternas colônias de exploração. Certo. Bom, vamos ali agora para a página 40, tá? Então, aqui vocês não precisam fazer. A não sei que queiram, mas eu não vou cobrar. Eu posso ler ambiente e sustentabilidade? Pode sim. Por que alguns países rejeitam os acordos internacionais? Depois do estudo dos temas anteriores, é possível que você já saiba a resposta para essa pergunta. Muitas vezes, interesses econômicos dificultam a aceitação de estratégias que tendem a modificar a economia dos países, por vezes, provocando prejuízos em curto prazo a serem recompensados somente no futuro, após uma fase de transição. Este é um grande desafio para todos os países que pretendem desenvolver uma economia de baixa emissão de carbono, ou seja, para o mundo todo. Voltamos assim ao desafio de conciliar o desenvolvimento e o crescimento econômico com a proteção e a preservação ambiental. Desde a Rio 92, as principais discussões e os debates estão em torno de como suprir as necessidades atuais da humanidade sem comprometer as futuras gerações. O uso ou não de fontes renováveis não deve ser visto como uma opção de cada país, mas sim como um desafio ao conjunto das nações. Mesmo porque muitos danos causados pelo agravamento de problemas ambientais atingem todos os países, sem exceção. Então, como o Kevin já leu aí, né, as questões de ambiente e sustentabilidade, eles devem andar em conjunto com o desenvolvimento econômico e com as questões sociais. Não dá para você pensar em ambiente saudável se você não tem uma sociedade saudável também. Muitos países, hoje, eles acreditam que a questão do aquecimento global, a gente já falou isso para vocês, não é, né, causada pelo homem, sim, é um aspecto natural. Isso gera vários empecilhos, mas o fato é que existem também os países que têm na sua economia como base a exploração do petróleo, por exemplo, que é um combustível fóssil que polui muito, tanto a atmosfera quanto as partes continentais e oceânicas. E aí, o que isso significa? Se eu sou um país que eu dependo, a minha economia depende do petróleo, eu vou querer que outros países utilizem outros tipos de combustíveis renováveis? O que vocês acham? Pode repetir, Pro?
Você, Maria, vende combustível fóssil. Você é um país e você vende combustível fóssil, tá? Petróleo, gás, carvão. A sua economia depende da venda desses produtos. Você vai aceitar com facilidade que o país do Kevin, por exemplo, desenvolva tecnologia para não usar mais esse seu tipo de produto? Com facilidade, não, porque fazer aqui é o meu sustento. É o seu ganha-pão. Então, a gente também tem isso, tá? Vários países cuja economia dependa do petróleo também não aceitam com facilidade que esse recurso não seja utilizado em larga escala, tá? E isso também gera vários conflitos, tá bom? Problemas ambientais internacionais. Pode grifar aqui, por favor, ó. É possível que você já tenha ouvido falar sobre o termo globalização. A globalização pode ser compreendida com base em diversos aspectos, como o aumento das trocas comerciais entre países, a intensificação do consumo e a produção de bens industriais em larga escala. Então, quando a gente fala de globalização, sexto ano, a gente está falando de algo que é mundial, global, tá? Todos os países estão envolvidos. Os países, eles são hoje conectados por questões econômicas. Então, os países, eles vendem uns para os outros, né? Produtos uns para os outros. Os países hoje são conectados por meios de transporte. Então, hoje você tem uma globalização, por exemplo, que ela encurtou distâncias com o desenvolvimento de tecnologias. A gente viu isso lá no começo do ano, quando a gente falou para vocês da evolução das coisas. Lembra? A gente falou para vocês quanto tempo demorava para chegar uma carta, e hoje a gente consegue fazer essa correspondência muito mais rapidamente através do WhatsApp, por exemplo. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Mas quando a gente fala de globalização, a gente está falando de desenvolvimento tecnológico, seja ele de internet, seja ele nos meios de transporte, nos meios de comunicação, que fazem com que os países tenham as suas distâncias encurtadas, porque as relações são muito mais facilitadas, tá? E aí, o que acontece? Os problemas causados no meio ambiente de um país não fica parado ali, ele vai influenciar outros países. Aqui na apostila de vocês está mostrando a poluição atmosférica. Então, aqui a gente vai lembrar de algumas coisas. Quando a gente fala de poluição atmosférica, essa poluição ela vai ser causada pela queima de combustíveis fósseis, principalmente, tá? Então, quais são os combustíveis fósseis? Você tem aqui o carvão, o gás, o petróleo. Esses combustíveis fósseis, eles são utilizados para gerar energia em usinas termoelétricas. Então, uma usina termoelétrica, o combustível, a matéria-prima dela, são os combustíveis fósseis. Quando a gente tem a Revolução Industrial, que foi lá no século XVIII, e essa Revolução Industrial ela mudou todo o processo produtivo, né, do planeta, para essas máquinas, né, dessa Revolução Industrial funcionarem, elas eram movidas a vapor. Então, você derrubava árvores, queimava essas árvores, e o vapor, né, desse calor fazia com que essas máquinas se movimentassem. E para vocês terem ideia, há estudos que revelam que lá no Ártico, então você tem a Inglaterra aqui, mais ou menos, e você tem lá no Ártico áreas onde o gelo está derretendo, né? Por conta do aquecimento global, gerado aí pela emissão desses vapores, dessa fumaça poluente. Essa fumaça vai ser constituída por gás carbônico, principalmente. O gás carbônico é um dos principais gases do efeito estufa, o que faz com que haja um aumento da temperatura no planeta. E hoje há estudos que revelam que quando ocorre o degelo lá no Ártico, você tem cravado nesse gelo restos de fumaça datadas lá do século XVIII.
Então, vejam que coisas que aconteceram há mais de 200 anos estão marcadas lá no gelo e que agora, com o aquecimento global, esse degelo faz com que essa fumaça, esse elemento químico poluente, seja de novo lançado na atmosfera, aumentando ainda mais a questão do aquecimento global. Então, uma coisa que aconteceu na Inglaterra, aconteceu ali nos países europeus, depois nos Estados Unidos, depois lá para o Japão. Outros lugares do mundo são afetados pela chuva ácida gerada por essa fumaça, são afetados pelo aquecimento global produzidos aí por conta dessa fumaça. Diga. Afro quer dizer África? Quem? Afro. Afro quer dizer descendente da África. Ah, tá. É porque agora a senhora falou Afro-Japão, eu não sabia do que a senhora estava se referindo. Afro-Japão? Eu entendi isso. Não me lembro. Falei Europa, Japão, Estados Unidos. Eu não me lembro de ter falado Afro-Japão. Mas, enfim. Poluição atmosférica deu para vocês entenderem? Deu. Beleza. Aí a gente tem outro problema ambiental internacional, que vai afetar o mundo como um todo. Vazamento de petróleo. Então, aqui, por exemplo, na apostila de vocês, ela conta uma passagem da história, né? Então, grifa aqui, ó. Isso aconteceu, o maior vazamento de petróleo até hoje, no entanto, não foi acidental, mas deliberado. Isso aconteceu durante a Guerra do Golfo, iniciada em agosto de 1990, após a invasão do Kuwait pelo Iraque, que gerou forte reação internacional. Em janeiro do ano seguinte, vários países liderados pelos Estados Unidos invadiram o Iraque para libertar o país vizinho. Então, aqui, ele está falando para a gente sobre um vazamento de petróleo, que a gente tem vários casos de vazamento de petróleo que vão contaminar várias praias. Vocês devem ter visto recentemente no Brasil, aqui nas praias do litoral, começaram a aparecer manchas de petróleo, e ninguém sabe até hoje, é uma incógnita de onde veio esse óleo, mas o fato é que isso prejudicou a economia, né? Os lugares não podiam mais receber turistas, não podiam pescar, não podiam consumir o peixe, então tem várias situações que são causadas pelo vazamento de petróleo. E aqui na apostila de vocês... Professor. Oi? Depois eu falo. Tá bom, marca aí então que você vai falar. E aqui na apostila de vocês, ele conta uma passagem, né, de um vazamento de petróleo que foi causada de maneira criminosa por Saddam Hussein. Saddam Hussein, ele era presidente do Iraque, Irã, Kuwait, Emirados Árabes, Arábia Saudita, são países localizados numa região do planeta chamada de Oriente Médio. Essa é a região do mundo que mais tem petróleo. Por conta desses lugares terem muito petróleo, existem muitos conflitos que acontecem por conta de divisão territorial, tá? Durante os anos 70 até os anos 90, o Irã e o Iraque travaram uma guerra entre eles, e depois o Iraque vai se virar para o Kuwait, um país super piquititico, e ele vai dizer assim, ó, Kuwait, você está sendo acusado de vender petróleo a preços mais baratos, então eu Iraque, vou invadir o seu país para eu poder... se apropriar desses poços petrolíferos. E aí o Kuwait vai falar assim, aos Estados Unidos, eu sou tão pequenininho, me ajuda aqui, porque o Iraque está acabando comigo. Aí os Estados Unidos vai e invade o Kuwait para expulsar os iraquianos. Só que antes dos iraquianos saírem, Saddam Hussein, que era um doido, virou e falou assim, mano, bota fogo nessa bagaça. Pega esses lugares aí que extraem petróleo e taca fogo nesses poços. E, gente, essa queima de petróleo, né, que teve aqui,
causou uma poluição ambiental sem precedentes. O mundo, nessa época, dependia muito do petróleo. Isso fez com que houvesse uma crise mundial, porque os preços dos produtos subiram muito, porque tudo dependia do petróleo para ser feito. E depois, né, de passar dessa história, Saddam Hussein vai ser perseguido pelos Estados Unidos, vai ser morto, enfim, os Estados Unidos vai lá liberar, né, agora botei ordem no planeta. Mas o fato é que esse acidente causou um enorme vazamento essa maldade causou um enorme vazamento de petróleo, provocando um desastre ambiental sem precedentes, tá? Isso prejudicou o turismo, prejudicou a pesca, prejudicou a navegabilidade em várias áreas e prejudicou a economia mundial por conta de uma ação doida, tá? Insana. Até aqui tudo bem? Deu para entender? Sim, professora. Fala, Kevin, que você ia falar. Esqueci. Desculpa. Quando é assim, anota. Um outro vazamento que teve, que prejudicou muitos lugares, né, são os vazamentos de material radioativo. Todos vocês já devem ter assistido ou visto qualquer coisa falando sobre Chernobyl. Já viram alguma coisa de Chernobyl? Já, vídeos no YouTube. Acho que foi. Chernobyl, para quem não sabe, é interessante que vocês vejam, foi um vazamento radioativo numa explosão de uma usina nuclear lá na Ucrânia. Foi, eu acho que... Na Ucrânia. E aí, esse vazamento, ele deixou na atmosfera muitas toneladas de material radioativo, que só foi percebido 15 dias depois por outros países da Europa Ocidental que rastrearam nuvens com alto índice de radiação. E aí eles começaram a pesquisar de onde, porque nessa época, onde houve o vazamento de Chernobyl, o mundo ele era dividido em países capitalistas e socialistas. Havia uma guerra fria. Então, os países do leste não falavam com os países do oeste europeu. E aí, o que acontece? Você tem o vazamento que não é anunciado, e enquanto essa nuvem de radiação está migrando por aí, ela está produzindo chuva ácida, ela está produzindo chuva tóxica em outras regiões, contaminando muitas áreas, tá? Então, Chernobyl foi uma situação. A gente teve Oi? Professora, Oi? mas eles avisaram as pessoas que estavam no local onde estava acontecendo o vazamento? Houve uma evacuação, as pessoas precisaram abandonar as suas vidas, abandonar tudo às pressas. E elas foram evacuadas dali praticamente com a roupa do corpo e levadas para uma outra área, a centenas de Professora, mas eles tiveram que usar máscaras de proteção? Não usaram, não tinha. Não havia máscara para todo mundo. Nossa. Então, muita gente foi contaminada com esse material radioativo. Muita gente acabou adquirindo câncer por conta desse vazamento. Além desse vazamento de Chernobyl, houveram vários outros. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos um vazamento radioativo do Césio 137, que foi lá em Goiânia. Era uma cápsula, né? E aí, catadores de papel, catadores de material reciclado, acharam essa cápsula e ela era lacrada. E aí, eles conseguiram abrir. E quando eles abriram essa cápsula, né? Então, era algo assim, né? Uma cápsula. E quando eles abriram essa cápsula, ela era cheia de um material que brilhava, que era um pozinho todo cheio de brilhos, parecendo um monte de lantejoulas, um monte de... Como chama aquele pozinho que a gente passa? Glitter. Eles acharam aquilo bonito, né? Aquele pozinho bonito, e eles começaram a passar no rosto, passar no corpo, e eles ficaram ali, né? Todos brilhantes. Nossa, eles passaram no corpo? Passaram no corpo.
pouco tempo depois, eles muito, eu não sei exatamente a quantidade aqui de pessoas, mas eles começaram a morrer, né? A família que teve esse primeiro contato, ela faleceu, e você tem todo um bairro sendo contaminado por causa desse vazamento radioativo. Com isso, várias pessoas acabaram, devido ao contato com esse material, adquirindo cânceres, e essas pessoas acabam morrendo, e você tem uma área muito grande ali contaminada. A gente tem outros vazamentos, né? Por exemplo, no Japão, as usinas nucleares, elas são muito comuns, né? Na França, nesses países, as usinas nucleares são comuns. No Japão, por exemplo, tem muito terremoto, né? E em 2011 houve um terremoto em Fukushima e acabou fazendo com que houvesse um tsunami, e essa onda gigante, ela acabou invadindo essa usina nuclear, que também produziu vazamento de material radioativo. Você tem, então, milhares de áreas de quilômetros que não podem ser ocupadas porque estão contaminadas, e você tem um outro problema. O lixo gerado pelo material radioativo, tudo que teve contato com material radioativo é lixo, só que não é um lixo qualquer, é um lixo tóxico, que a gente não tem o que fazer com ele, é muito difícil de se livrar disso. Diga. Quando eu estava assistindo Godzilla, eu vi muita usina nuclear no Japão. Então, porque... Então, ele tinha muita usina nuclear. Eles acabam utilizando muito desse recurso para gerar energia elétrica, né? E aí, depois desse vazamento radioativo de Fukushima, por exemplo, que inclusive adentrou o Oceano Pacífico, você tem quilômetros de áreas que são contaminadas por esse vazamento. Não só isso, tá, gente? Você tem testes nucleares que são feitos de maneira propositada por países, né, como os Estados Unidos, como França, Oceania, por exemplo, esses testes nucleares, né, onde você detona bombas que são semelhantes às bombas de Hiroshima e Nagasaki, isso faz com que você tenha uma grande quantidade de área contaminada por radiação. E que a radiação não é algo que seja fácil de controlar, porque você não vê, não está aqui visível. E acaba, infelizmente, poluindo, contaminando muitas áreas. Professora, até hoje está contaminado esses lugares? Sim. Você, por exemplo, se você assistir alguma coisa de Chernobyl, que aconteceu lá em 1986, hoje a natureza já tomou conta do lugar, né? Então, os prédios têm... Eu vou depois passar ver se eu encontro aqui um documentário para vocês, que eu até comentei que era um documentário que estava no Netflix, eu não me lembro o nome dele, mas eu vou tentar descobrir. Que, inclusive, o cara começa dentro de Chernobyl, mas numa área que é menos poluída, porque, assim, hoje existem áreas que você já pode usar, mas você precisa fazer medição dessa radiação o tempo todo, né? Porque ela é muito elevada em algumas áreas, então não são todos os lugares que você pode ocupar. Aí as plantas tomaram o lugar, né? A natureza já se reorganizou, já se readaptou ali, mas é uma área que, para nós, seres humanos, não é viável. Sim. Professora, do que você falou, do que aconteceu aqui no Brasil, que o catador de lixo viu aquele pozinho e começou a passar no corpo. O que tem dando na cabeça de pegar um negócio com glitter, praticamente, passar no corpo, A falta de conhecimento, Maria. Então, às vezes, né? Às vezes a gente está dando uma aula para vocês e muitos alunos pensam assim, gente, mas para que eu preciso aprender isso? Ai, quando é que eu vou usar isso? Então, assim, não desprezem o conhecimento. O conhecimento, ele faz com que você se livre de muitas coisas, né? E, infelizmente, muitas vezes, na ignorância, as pessoas, elas acabam se colocando em riscos. Então, aí, professora, vocês... E também teve o negócio lá da China, né, que você falou. Veio terremoto. Aí depois veio de tsunami. E depois raio radioativo. Meu Deus. Difícil, né? Deus, diga.
Professora, esse de conhecimento, eu acho que realmente é bom. Quando eu descobri que conhecimento é importante, foi esses últimos meses mesmo, porque eu acho que mês retrasado ou passado, o meu avô e a minha avó, eles estavam dentro do carro, eles tinham ido, acho que fazer compra. Aí, quando eles estavam aqui no portão da minha casa para colocar o carro para dentro de novo para casa, tinham umas pessoas colocando, sei lá, tinha contrator, tal, colocando geladeira no segundo andar de uma casa aqui. Aí pegou no fio elétrico, no cabo elétrico e caiu bem em cima do carro. Meu Deus, Kevin, que horror! Mas eles ficaram bem. Então, aí eles ficaram bem, porque como meu avô, a minha avó já tinha saído quando o cabo tinha caído em cima do carro. Mas o meu avô, como ele tinha um conhecimento de que se ele saísse poderia levar choque, ele ficou dentro do carro. Pois é. Aí ele tentou manobrar com o carro para tentar tirar o fio enroscado no carro. Nossa, e o carro todo energizado. Sim. Aí o alarme não funciona mais. Professora, Gente do céu, terrível. Mas tá vendo? Se é uma pessoa que não tem conhecimento, Ia sair do carro sai desesperado. do carro, morre eletrocutado, né? Então, realmente, Kevin, foi conhecimento. Fala, Matheus. não, ô, professora, é o Caio. Oi, Caio. Caio Ô, Matheus. Caio, Meu pai então, tinha me Caio falado Matheus, por isso que- que essa. Ah, é. Meu pai tinha me falado que se algum país que tem bomba atômica lançar ela, vai acabar com a população mundial. Mas acho que não deveria lançar bomba atômica só para acabar com o país, né? Tipo, se a China lançar, ela tem que tomar total certeza de que vai acabar com a população mundial, né? Pois Quer é, dizer, né? com a Aí metade. a gente entra numa situação que é meio tensa, né, Caio? Porque assim, você tem, por exemplo, os Estados Unidos que lançou armas nucleares lá em Hiroshima e Nagasaki, né? Destruiu, queimou, matou várias pessoas com cânceres, né? Durante alguns anos as pessoas acabam sofrendo com isso. Você tem países, por exemplo, como a França, que tem armas nucleares. Você tem, por exemplo, países como a própria, de acordo com o que falam, a própria Coreia do Norte, né? E vários outros países, como a Índia, Paquistão, são vários países aí que têm armas nucleares, né? E, inclusive, existe um acordo, um tratado, onde países não vão usar o urânio como enriquecimento para criar armas nucleares, tá? Os países eles se comprometem a usar o urânio, a enriquecer o urânio somente para fins pacíficos, como gerar energia, por exemplo. Então, os países eles assinam um acordo de que eles não podem mais lançar bombas atômicas, exceto Estados Unidos pode, França pode, acho que Rússia também pode, se não estou enganada. Então, tem vários países que não concordam com isso. Ou ninguém lança, ou está liberado para todo mundo lançar. O fato é que a gente está num mundo governado por homens que nunca estão contentes com nada e de que a qualquer momento um doido pode ir lá e acionar um botão. Então, a gente está aqui numa condição vulnerável e pedindo para que haja fins pacíficos, para que as pessoas não acionem nada. Professora, Chernobyl ficava em que país? Ucrânia. Lá na Europa, no leste europeu. Ô, sexto ano, a nossa aula já acabou, a gente já está atrasado aqui. Eu vou pedir para vocês, como lição de casa, a página 43, tá bom? Façam aí a página 43. A gente corrige amanhã. E aí a gente vai falar sobre... Amanhã a gente vai falar sobre coisas positivas da questão ambiental. O que alguns países estão fazendo para diminuir essas questões. Mas eu acho que é interessante, antes da gente acabar, que vocês deem uma lida aí sobre esses vazamentos radioativos. Se vocês quiserem, tem várias coisas no YouTube falando sobre isso. É interessante que vocês deem uma olhada, tá? A gente está com o tempo meio corrido, não sei se eu consigo mostrar esses vídeos para vocês, mas eu talvez tente colocar lá no Positivo On, tá? Gente, eu paro por aqui. Lição de casa, página 43, e a gente se encontra amanhã. Beijo!
Tchau, professora. Obrigado pela aula. Obrigada a vocês. Fiquem com Deus.